um podcast sobre vida e relacionamento com Deus. Eu sou a Bianca e seja muito bem-vindo ao podcast Fala aí Cristão. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast Fala aí Cristão. Para você que não me conhece, eu sou a Bianca e hoje nós estamos iniciando esse projeto maravilhoso que foi colocado por Deus no meu coração e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, então seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, já deixa aí no seu Spotify salvo também para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar aqui, tá bom? Lembrando que os vídeos saem os vídeos e os áudios, saem toda quarta-feira às 6 horas da tarde, tá bom? Bom, essa primeira temporada aqui do podcast, o tema é mudanças, porque eu quero trazer para vocês vários temas super relevantes de mudanças que aconteceram na minha vida, que me geraram alguma experiência, que me geraram algum aprendizado. E eu creio que junto à palavra de Deus também, a gente vai ter grandes aprendizados e a gente vai poder trocar muita figurinha, tá bom? Então, ao final desse podcast, deixa aqui no comentário o que você achou, comenta uma experiência, conta pra mim alguma mudança que você teve relacionada a isso, que eu vou gostar muito de saber, beleza? Bom, pessoal, então eu resolvi contar a minha experiência pra vocês, contar um pouquinho de como é o meu relacionamento com as redes sociais, como foi e como é atualmente, né? Bom, eu como todo mundo, desde que surgiu lá o Facebook, eu tava louca pra poder ter uma conta, implorei pro meu pai. Então eu tive Facebook, tive Orkut, tive o Instagram, tive Twitter, tive tudo que podia ter, Snapchat, tive realmente todas as redes sociais. E eu era daquelas pessoas que, na época que eu tinha redes sociais, eu não seguia tantas meninas, no Instagram, por exemplo, nesse formato de blogueiras que a gente vê hoje, Mas já existiam. Mas se eu fosse como que eu posso dizer? Se eu fosse me categorizar de qual tipo de pessoa eu era nas redes sociais, era a blogueirinha. Eu amava compartilhar várias coisas. O meu Facebook nunca ficava parado. O meu Instagram sempre tinha conteúdo. Eu postava às vezes 2, 3 fotos por dia. E eu gostava muito de compartilhar quando eu saía com os amigos, com pessoas que eu gostava de tirar foto, marcar o lugar onde eu tava, as pessoas onde eu tava. Eu gostava de fazer aquele networking mesmo, para que todo mundo ali me seguisse, acompanhasse. E eu nunca vi as redes sociais como inimigas, pelo contrário, eu sempre as vi como algo muito bom, muito positivo. Afinal, hoje todo mundo tem rede social e vamos combinar, que não tem como a gente negar que rede social é muito bom, é muito legal. E eu me divertia muito. E foi em meados de 2015, que eu comecei a querer parar de usar as redes sociais, Então, começou com um simples aquele tipo de voto que a gente faz com Deus, vou pegar e vou ficar um tempo sem redes sociais. E na minha cabeça eu queria ficar apenas um ano. Então eu falei assim, vou ficar apenas um ano sem redes sociais, vou dedicar esse tempo para o Senhor, vou dedicar esse tempo em melhorar minha vida com Deus, em buscar o Senhor, em melhorar quem eu sou como pessoa, porque eu tô gastando muito meu tempo nas redes sociais. E depois eu volto e tá tudo bem, assim como várias pessoas fazem, Dão aquele prazo, aquele jejum das redes sociais por um tempo, depois retorna e segue a vida e tá tudo certo. E qual foi o start, pra eu parar de usar as redes sociais, Eu tive uma crise de ansiedade em 2016 e foi uma crise de ansiedade muito séria. Eu acho que todo mundo hoje, já passou por isso. Quem não passou, acaba que um dia vai passar e isso não é um mal, Eu tenho inclusive aprendido na minha terapia de que a ansiedade não é uma emoção que a gente tem que recusar, que a gente tem que tratá-la como um monstro. Pelo contrário, a gente tem que aceitar a ansiedade como a gente aceita a tristeza, a alegria, a surpresa, a decepção. Todos os tipos de emoção que nós temos são importantes e formam o nosso caráter, Formam quem nós somos e nos trazem experiências e é natural. E eu quero trazer, claro, obviamente, um episódio sobre ansiedade, que foi algo que mudou na minha vida. Mas em 2016 eu tive uma crise de ansiedade muito forte, onde eu tive que parar no hospital. E eu percebi e daí eu comecei a tentar buscar quais eram, os gatilhos para aquela crise de ansiedade. O que estava me causando tanta ansiedade? E na época eu lembro que eu estava prestes a começar o meu namoro com meu marido hoje. E aquela ansiedade de colocar logo no Facebook que eu tava namorando, e a ansiedade de postar foto com ele, e a ansiedade de ver o que as pessoas iam achar.
E eu comecei a reparar, e quando eu comecei a perceber que essa ansiedade estava ligada às redes sociais, eu percebi também que eu era uma pessoa totalmente dependente das redes sociais. Então eu comecei a perceber que, gente, olha o nível que eu tava de dependência. Eu postava uma foto no meu Instagram ou no meu Facebook, e se dentro de 10 minutos não tivesse nenhuma curtida, ninguém tivesse comentado, não tivesse tido muita visualização, ou eu apagava a foto porque eu tinha entendido que a foto não tinha sido bem aceita, ou então eu ficava lá atualizando a barra do Facebook e do Instagram para ver se eles não tinham esquecido de me avisar que tinha tido uma notificação. Olha que absurdo. Então, assim, foi realmente aquele parar para refletir de tipo, meu Deus, olha o nível que eu cheguei. E eu também ficava assim horas e horas, como eu sei que muitas pessoas ficam horas e horas ali dedicando em atualizar o feed. E, gente, isso rouba tanto tempo nosso. E foi aí que eu comecei a perceber, depois que eu tive essa crise de ansiedade, comecei a perceber mais ou menos, eu já tava com essa vontade de parar um pouco com as redes sociais. E aí eu parei de usar as redes sociais juntamente com o meu namorado na época, que hoje é meu marido, e nós decidimos fazer essa pausa de 1 ano. Vamos parar 1 ano de usar as redes sociais? Vamos! E aí nós paramos de usar as redes sociais e no começo foi muito difícil. Pra mim, assim, particularmente, foi muito difícil. Eu lembro que foi uma batalha, assim, contra a minha carne mesmo, porque eu gostava muito de tirar fotos. E, gente, imagina só, principalmente mulheres, né? Imaginem comigo, você tá assim, esperando pra começar um namoro, que você tá desejando, que você tá almejando. Quando você começa o namoro, o que você mais quer fazer, né? Mostrar pra todo mundo como você tá feliz, então ir lá postar foto no Instagram, fazer aquelas fotos Tumblr, aquelas fotos super lindas e fofas de casal. E eu tava ali com aquela vontade, mas eu não podia, porque eu já tinha desativado. E eu fiquei, caramba, né? E a princípio, nesse começo de jejum, a gente não desativou 100% as redes sociais, a gente só parou de usar. E aí foi muito engraçado, porque no começo eu sentia muita falta. E as pessoas ao meu redor, as minhas amizades, até entenderam, falaram assim, não, que legal, porque pra mim, na minha cabeça, naquele momento, era 1 ano de jejum. Então depois desse 1 ano eu ia voltar e vida que segue. Só que daí eu vi o quanto que me fez bem, depois eu quero falar com vocês no próximo tópico um pouquinho sobre isso, mas me fez muito bem, né, deixar as redes sociais. Eu consegui evoluir em vários setores da minha vida e eu permaneci. Então passou aquele 1 ano e eu não voltei com as redes sociais e eu permaneço sem redes sociais até hoje. Então assim, e aí vocês me perguntam, né, poxa, mas você tá usando aqui o YouTube. E eu tenho um outro canal aqui no YouTube que eu migrei para esse, então eu saí do Fala Aí Cristão, que é um canal que inclusive permanece ativo, se você quiser lá conferir os vídeos antigos, são muito bons, pela graça de Deus. Mas eu vim agora para esse canal em formato de podcast e desde 2015 eu tenho esse canal. Então foi um grande desafio para mim, porque como que você mantém um canal no YouTube sem você poder divulgar nas redes sociais? Então eu dependia muito das pessoas estarem me apoiando ali, das pessoas mandarem o vídeo no WhatsApp para alguém, das pessoas postarem no Facebook, no Instagram delas para me ajudar. E eu não costumava pedir essa ajuda, né? Eu até tive por um período, eu acho que foi em 2016 para 2017, que eu ainda pedia para uma amiga minha manter a minha página do YouTube, né, no Facebook ativa, alimentando, respondendo o pessoal. Mas foi muito difícil, porque não era eu que estava ali, então eu não conseguia dar atenção 100%. E querendo ou não, gente, eu estava ainda ligada às redes sociais, né? Então acabou que não deu certo, eu falei, não, chega, eu vou continuar desse jeito mesmo, seja o que Deus quiser. Então pra mim foi um grande desafio, né? E até hoje, se eu falar pra vocês que eu não tenho vontade, às vezes, poxa, eu tenho uma foto tão linda, queria tanto postar essa foto, e eu não posso, porque eu não tenho redes sociais. E claro que vão existir momentos que vai bater essa saudadinha de postar uma foto, de fazer algum tipo de coisa nas redes sociais, mas a quantidade de benefícios que eu recebi, né, abrindo mão das redes sociais não se compara. Então eu falo que eu nunca vou dizer que nunca vou voltar, né? Eu não tenho como falar isso, porque o dia de amanhã a Deus pertence, a gente não sabe. E eu também não quero ser hipócrita, né? Pode ser que daqui a 1 ano eu volte e fale, gente, voltei para as redes sociais, né? E eu não tô falando que eu nunca vou usar, mas até o momento tem me feito bem ficar sem, tanto para mim quanto pro meu marido. E a gente tem vivido a vida e tá dando tudo certo, né? Então eu até coloquei esse título no podcast, né? Nesse episódio, que eu deixei as redes sociais e sobrevivi. Então assim, existe vida fora das redes sociais. E eu quero tratar com vocês aqui nesse podcast de uma forma muito legal pra gente poder realmente entender
quando que as coisas estão roubando o lugar de Deus na nossa vida? E quando que as coisas estão roubando a nossa paz, a nossa tranquilidade, sabe? Porque existe muita, muita, muita vida, gente, fora das redes sociais. E as redes sociais nos deixam numa caixinha, assim, que você fica meio que cultivando amizades por ali e cultivando relacionamentos por ali e às vezes no real nem tá tão legal. Então, eu realmente quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Essa foi a minha experiência com as redes sociais e agora eu quero falar um pouquinho sobre os aprendizados que isso me trouxe. Bom, gente, como eu falei, as redes sociais me trouxeram muitos e muitos aprendizados e muitos benefícios. Se eu posso dizer que deixar as redes sociais me trouxe algo ruim, foi o fato de não estar tão presente, não fazer todo aquele networking, né? Então, eu tive muitas amizades que não são mais tão próximas, justamente por eu não estar em redes sociais, porque dá a falsa impressão de que a gente está longe, né? Então, por mais que você mande uma mensagem, por mais que às vezes você fale pessoalmente, mas o fato de não estar nas redes sociais, postando foto com as pessoas que você gosta, causa esse afastamento, né? Que é uma impressão na realidade, né? De que você tá longe, de que você não tá tão próximo das pessoas. E aí as pessoas até começam a comentar, nossa, fulano não é mais amiga de fulana, né? Porque não tem mais fotos juntas e tudo mais. E não é isso, é porque realmente não tem isso, né? E já aconteceu, por exemplo, de eu sair com alguém e a pessoa ficar chateada porque eu não postei foto com essa pessoa. Então, assim, esse tipo de coisa aconteceu, foram consequências negativas. Mas, como eu disse anteriormente, as consequências positivas foram muito melhores e eu quero compartilhar com vocês aqui agora. Uma das coisas muito boas que eu ganhei, né, deixando as redes sociais, foi conseguir aproveitar mais a minha vida. Então, é muito, muito clichê falar isso, né? Eu realmente consegui olhar para as coisas de forma diferente, porque eu tenho até um vídeo no meu outro canal que eu tinha falado um pouco sobre isso, né? Que eu, pelo menos, passei por essa situação. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo agora, você pode nunca ter passado por isso, mas eu tinha sim aquela questão de ter inveja muitas vezes, porque é um sentimento que nós como seres humanos, como carne, a gente acaba tendo, né, de forma involuntária. E eu tinha inveja, muitas vezes eu não estava satisfeita com o que eu tinha, porque eu via pessoas que tinham mais. Então, um benefício que me trouxe, assim, que eu posso dizer que foi o maior deles, é eu poder apreciar melhor a minha vida, a minha realidade. Então, eu aprendi a gostar de, por exemplo, no final de semana, todo mundo que eu conheço, tem pessoal viajando, tem gente que está em resort, tem gente que está no cinema, tem gente que está indo pra Disney, tem gente que está fazendo um monte de coisa. E eu tô na minha casa, sentada no sofá, assistindo TV, eu parei de achar que aquilo era pouco, que aquilo era ruim. Eu comecei a achar aquilo o máximo, que bom que eu tenho uma casa, sabe? Que bom que eu posso sentar aqui no meu sofá e relaxar e assistir uma TV. Então parece uma coisa muito simples, que você pode falar assim, Bia, mas eu tenho redes sociais e eu consigo fazer, consigo ter essa percepção do quanto a vida é boa, eu não fico me comparando com os outros. Então, glória a Deus pela sua vida, né? Mas comigo, esse foi um ganho muito grande. Eu consegui apreciar melhor os momentos que eu tava vivendo, porque eu não tava vivendo a vida dos outros, né? Tipo assim, como que eu posso dizer? Colocando a minha régua de acordo com o que as pessoas estavam vivendo. E aí que entra a questão de bens materiais, de você ficar sendo muito ambicioso, né? De você ficar muitas vezes querendo ter o que a outra pessoa tem. E os propósitos e planos de Deus para a sua vida são diferentes do que Deus tem para outra pessoa, né? E enfim, então esse foi o primeiro ganho assim que eu observei, que foi maravilhoso. O segundo ganho é que o meu relacionamento com o meu namorado na época, hoje meu marido, ficou assim 1 bilhão de vezes maior. Porque, gente, querendo ou não, o ciúmes também é um sentimento que nos consome, que muitas vezes vem para nos desestabilizar, para nos roubar a paz. E as redes sociais, muitas vezes, elas podem causar esse problema, né? Então, tem uma pessoa lá do passado que vem à tona, ixi, é tanta coisa. Então, assim, o meu relacionamento se fortificou ainda mais porque só tava eu e ele e eu. E Deus. Então, não tinha terceiras pessoas, não tinha aquela desconfiança, não tinha aquele medo, toda aquela coisa, não tinha. Então, assim, a gente simplesmente começou a viver a nossa vida, um novo começo, sabe? E a gente abrir mão de ter conexão com coisas que não vão agregar a gente faz tanta diferença. E também vai ser assunto para um outro podcast, né? Mas a questão também, porque as redes sociais hoje, eu não sei como estão, né? Mas eu imagino, porque quando eu parei já estava assim,
são coisas que você não tem como controlar. Então você vai ver coisas, como que eu posso dizer? Vulgares, você vai ver coisas que tem um palavreado sujo. Então tudo isso vai alimentando coisas ruins dentro de nós, né? Então, assim, foi muito bom pro meu relacionamento e foi um ganho muito especial também. Bom, um outro aprendizado muito grande é que não tô, assim, generalizando, mas acaba, sim, que quando você deixa as redes sociais, como hoje o Facebook, o Instagram, o Twitter, sei lá mais quais redes sociais, são muito medidas por lá, o nível de um relacionamento, né? Se a pessoa tá bem com outra, se são grandes amigas porque tem muita foto junta, ou se nunca aparecem juntas é porque elas nem se falam, nem se gostam. Então, se um curte a foto do um é porque tá tudo bem, se deixa de curtir é porque não tá tudo bem. Então, como relacionamentos hoje são medidos através das redes sociais, acabou que quando eu deixei as redes sociais, eu senti sim que muitas das pessoas que eu achava que eu tava rodeada de amigas, rodeada de pessoas, nossa, eu tenho 1 bilhão de pessoas ao meu redor que eu posso contar. E quando eu deixei as redes sociais, eu percebi que meu ciclo de amizade era bem pequenininho. E isso acontece, é natural, porque nós temos essa falsa impressão com as redes sociais de que nós estamos cercados de muitas pessoas. E você pode até estar, mas de colegas, de conhecidos, de pessoas da sua escola que você já terminou, pessoas da sua igreja, pessoas de não sei o quê. Mas pessoas que você realmente pode contar, que são pessoas que vão estar ali independente das suas escolhas, sabe? De deixar as redes sociais ou não, são pouquíssimas pessoas. Então, o meu ciclo de amizades fez um... né? E eu fiquei com poucos e bons, e isso que importa, né? Então, isso foi um ganho, porque eu acho que quando a gente tem a impressão de ter muitos amigos, isso não nos favorece, né? Pode ser bom pro ego em um período, né? Um certo período, mas no momento que chega numa dificuldade, ou no momento que você toma um caminho ou uma decisão diferente do que as pessoas estavam esperando de você, você acaba descobrindo que nem todo mundo ali estava com você de fato, né? Estavam ali por alguma conveniência, por algum benefício. Então foi bom porque eu consegui filtrar quem realmente estava comigo, independente, entendendo a minha decisão de não ter mais redes sociais. E parece bobeira, né? Pensar assim, pô, Bia, mas tem amizades que vão deixar a gente por deixar as redes sociais? Tipo, não faz sentido. Mas faz sim, porque tem muitas pessoas que medem o valor dos relacionamentos por você estar presente nas redes sociais, postando foto, fazendo declaração, e muitas pessoas se sentem amadas dessa forma, né? Então hoje é o novo mundo, né, gente? Então, como tudo é internet, como que você se sente amado? Você não fica super feliz quando uma pessoa que você gosta muito, no seu aniversário, posta uma foto ou um vídeo seu no feed dela falando sobre você? Isso não alimenta o ego? Então muitas vezes existem amizades que vão sentir a sua falta e que vão acabar se afastando. Então no meu caso aconteceu isso e deu esse filtro nas amizades. E o último tópico, não menos importante, que foi o meu foco para ter começado isso tudo e que realmente mudou e que realmente me ajudou. Eu não vou falar que eu fiquei 100% crente, porque, gente, é todo dia um passinho a mais que a gente tem que melhorar. Mas eu não posso negar que a minha vida com Deus melhorou depois que eu deixei as redes sociais. Eu vou estar lendo alguns versículos para vocês daqui a pouco que embasam muito o porquê que a gente tem que tomar cuidado. E é muito engraçado porque não é que o meu relacionamento com Deus mudou, mas é que o meu tempo gasto com as redes sociais, eu passei a refletir sobre a vida. E quando a gente reflete sobre a vida, a gente começa a ser mais grato, a gente começa a falar mais com Deus durante o dia, a gente começa a ter mais vontade de ocupar nossa mente. Vai ocupar com o quê? Vamos ler a Bíblia, vamos assistir uma pregação. Então, depois que eu deixei as redes sociais, olha que coisa legal, eu passei a assistir muitas pregações. Então eu tava me arrumando para ir pro trabalho, ouvindo a Helena Tanuri, a Alexandra Brantes. Eu amava ouvir essas pregações. Então eu fui me alimentando de coisas que, cara, eu podia não estar me alimentando se eu continuasse com as redes sociais. E eu quero, assim, frisar, assim, de forma muito especial de que, gente, essa é a minha experiência, tá? Comigo funcionou dessa forma, fez sentido dessa forma. Eu não tô aqui te incentivando a deixar as redes sociais, mas no final eu falo um pouquinho sobre qual o intuito desse podcast. Mas, assim, pra mim fez sentido, pra mim funcionou. Então, realmente a minha vida com Deus melhorou. Contanto que eu fui batizada no Espírito Santo depois, bem depois de ter deixado as redes sociais. E não tô dizendo que tem impacto, tá? Mas é porque foi uma busca maior que eu tive com Deus, né? Eu vivi outras experiências com Deus, então eu acredito que isso me ajudou muito. E algo que eu vou focar depois, mais pra frente aqui com vocês, é porque as redes sociais, elas são...
como que eu posso dizer? É uma porta aberta para inúmeros pecados. Né? Então, assim, a gente sabe que nós temos que fugir da aparência do mal. Então, as redes sociais, elas têm muitos caminhos que levam a gente à perdição, ao pecado. E eu vou estar lendo para vocês uma referência bíblica que se enquadra exatamente e fala sobre várias coisas que tem na rede social e que nos levam a pecar. Então, o fato de eu ter me afastado de algo que me facilitava a pecar, então eu passei a pecar menos, né? Então, para eu, por exemplo, ter inveja de alguém, eu precisaria saber da vida da pessoa. E para eu saber, vixe, eu tinha que conversar com a pessoa, sabe? Então, assim, ficou mais distante a facilidade de pecar em alguns sentidos. Porque as redes sociais, elas têm uma porta aberta, né? E são várias pessoas, tem pessoas ali que vão estar falando de Jesus, que vão estar falando do cristianismo, mas vão ter pessoas que vão estar falando de porcaria, de funk, de não sei o que, briga política. Então, assim, tem 1 bilhão de coisas acontecendo e você tá ali alimentando a tua alma, tá alimentando o seu espírito, a tua mente com aquelas informações. Então acaba que você peca sem querer pecar. Acaba que sem querer você já pecou, já foi e, meu Deus, né? O que aconteceu? Tá bom? Então agora, pessoal, eu vou estar lendo com vocês alguns versículos, algumas referências que eu vi que tem extrema relevância e que eu acho que vai ser muito legal pra gente estar conversando aqui. Bom, pessoal, então eu vou estar lendo aqui pra vocês, tá bom? Algumas referências que eu acho que é de extrema importância pra gente estar conversando, né, nesse momento, que a primeira está em Gálatas 5, do 19 ao 21, que diz o seguinte: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Vou parar aqui pra gente conversar e depois eu continuo. Vamos lá, gente. O quão é fácil cometer imoralidade sexual, impureza, qualquer coisa linkada a isso nas redes sociais. Porque ali as pessoas postam fotos provocativas, as pessoas postam conteúdos provocativos, vulgares, que você nem tá interessado, mas é uma pessoa que você acompanha, uma pessoa que você tem como amizade no Facebook, a pessoa posta, aparece ali e pronto. Aí sua mente já viaja, você já pecou na mente, e isso te abre portas para realizar vários pecados, para deixar sua mente fluir e entristecer o coração de Deus. Então, um ponto muito importante. O próximo, idolatria e feitiçaria. Pra mim, né, no meu ver, eu acho que vocês vão concordar comigo, as redes sociais, elas são uma porta aberta para a idolatria. Porque pensa só, além da idolatria com as próprias redes sociais, de você colocar elas tão como prioridade, de você já acordar e já olhar o celular, você nem respira, nem ora, nem fala com a pessoa do seu lado, você simplesmente acorda e já pega o celular, isso já é idolatria. Mas vocês concordam que também existe a idolatria de pessoas dentro da rede social? Porque a rede social, ela é pra você alimentar o ego das pessoas. E aí você tem lá as pessoas que você gosta, que você admira, até pessoas que você conhece só, que não são pessoas importantes, você vai lá e você fica alimentando o ego daquela pessoa, ou então um famoso que você gosta de acompanhar, tudo que ele posta, você tá lá, segundo a segundo, conferindo, isso é idolatria, tá? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Vamos separar aqui pra gente falar melhor. Então, ódio, discórdia, ira e dissensões. Gente, o quão fácil é que as pessoas discutam nas redes sociais para provar quem tá certa, sobre política, sobre saúde, sobre educação, sobre religião, sobre tantas coisas que fica até difícil a gente pensar em como é fácil discutir. Porque as pessoas não estão mostrando a cara, elas estão ali atrás dos seus celulares, dos seus computadores, e elas falam tudo o que elas pensam. E eu aposto que você que tem Facebook, que tem Instagram, provavelmente já se estressou com alguma situação, já quis discutir, já quis bater de frente com alguém, já quis dar sua opinião, já se irou por causa de alguma situação, alguma discussão que você viu, alguma injustiça. Então é muito fácil você receber e você alimentar o ódio, a ira e a dissensão no teu coração, porque são muitas discussões e várias pessoas querendo provar que estão certas. Então isso é muito importante a gente ficar atento. Ciúmes, gente, pelo amor de Deus, ciúmes. O quanto que isso não é fácil de ser alimentado, semeado no teu coração. Gente, principalmente pessoas, assim, ó, em amizade já acontece, porque daí você tá lá na sua casa num sábado à noite
e a tua amiga posta foto com a tua outra amiga que elas estão saindo, fazendo uma coisa e você já fica irada, porque como assim saíram e não me chamaram, né? Tipo assim, em relacionamentos também acontece isso, então o teu namorado ou a tua namorada curte uma foto que você fica, peraí, por que curtiu? Por que você tem essa pessoa no seu Facebook? Por que aquela pessoa deu like na sua foto? Quem é esse aí comentando aí? Então gera muitos ciúmes e é muito fácil de semear esse sentimento nas redes sociais, tá bom? O próximo, fala também aqui sobre... fala sobre inveja. Gente, inveja. Comigo isso acontecia e eu não tenho, assim, problema nenhum em falar, porque eu fui liberta e hoje eu sei, eu reconheço o meu erro e peço a Deus todos os dias que me ajude. Mas acontece muito, porque vão ter pessoas, como eu falei anteriormente, que vão estar vivendo o ápice da vida delas e você vai estar lá num dia não tão legal, num dia que você acordou meio bad, então você vai ficar se comparando e vai ficar, pô Deus, por que não acontece comigo? Por que aquela pessoa tem tanta viagem, tem tanto dinheiro e eu tô aqui no meu quarto, jogado aqui, sem fazer nada? Então, ocorre muito isso de comparação e isso gera inveja, isso gera aquela... questão de, poxa, eu queria ter o que aquela pessoa tem, e começa a gerar até uma raiva das pessoas que estão vivendo uma vida legal naquele dia específico que você não tá bem. Então, gente, a palavra ela é muito clara. Eu costumava falar nos meus vídeos, no meu canal, que para tudo nós temos resposta na palavra. Então, se você olhar esse tipo de coisa, quando eu li essa passagem, eu falei, poxa, dá para encaixar todas essas coisas que fala aqui na palavra, que eu já os adverti, mas como... Eu os advirto como antes já tinha advertido. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então, pela misericórdia, eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu, eu quero ter a vida eterna. Então, se eu quero herdar o reino dos céus, eu preciso me afastar disso. E a gente sabe que nós devemos nos afastar da aparência do mal. E qual a aparência do mal? Tudo aquilo que nos leva a pecar, né? Então, às vezes, você não está nem com a intenção de pecar, mas você está em um ambiente que te faz ir por esse caminho. Então, eu optei por sair fora, por cair fora. Não quer dizer que eu não peque mais, não quer dizer que eu não cometa mais os meus erros, as minhas falhas, mas eu consegui tirar uma grande porta, fechar uma grande porta de facilidade do pecado. Então, eu identifiquei que para mim estava sendo uma fraqueza espiritual e eu consegui me libertar e para mim foi uma bênção. Mas é importante pra gente ver o quanto que a palavra é clara em tudo que nós precisamos saber. A próxima referência é Romanos 12, versículo 12, com certeza vocês conhecem. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, é não se conformar com esse mundo. Muitas vezes eu já pensei em voltar com as redes sociais, pensando assim, poxa, mas todo mundo tem. Poxa, mas tem pessoas que às vezes me chamam e falam, poxa, Bia, que saudade que eu sinto de você nas redes sociais. Tem pessoas que falam, poxa, você ia subir muito mais rápido o teu canal se você fosse para as redes sociais e divulgasse lá. E por muitas vezes eu pensei, poxa, não, acho que eu vou voltar mesmo. Não, acho que eu vou fazer de novo um Instagram, um Facebook. E eu sei o porquê que eu saí, eu tenho convicção das coisas que me fizeram sair das redes sociais. E quando esse tipo de pensamento vem, isso pra mim é eu me conformando com o mundo. Porque o mundo quer falar pra você hoje que pra você ser popular, pra você ser feliz, pra você ter uma vida aprovada, pra você ter o seu networking feito, você precisa ter redes sociais, muitos seguidores, pessoas te bajulando, pessoas enchendo o teu ego. Mas eu digo que não, porque eu não me conformo com este mundo e é isso que nós devemos fazer. Nós não devemos nos conformar com este mundo. Não se conforme com os padrões que as pessoas impõem para que você seja alguém legal. Ah, então eu só tenho vários amigos porque eu tenho redes sociais e eu fico alimentando o ego deles por lá? Então quer dizer que se eu deixar as redes sociais eu vou ficar sem amigos? Provavelmente, mas esse é o padrão do mundo hoje. Então, nós não temos que nos conformar. Bom, gente, então assim, com tudo isso que a gente falou hoje, eu quero fazer um resumo aqui e já te explicar algo. Eu contei essa experiência, contei isso tudo que eu vivi, te trouxe aqui algumas reflexões para que talvez no meio desse vídeo você até parou e falou, poxa, acho que isso está acontecendo comigo, porque eu quero te incentivar a se afastar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Existem coisas que estão roubando o seu tempo, estão roubando a paz na sua família, estão roubando o tempo do seu trabalho, roubando coisas que aparentemente são carnais, mas que você não está percebendo que o que mais está te atrapalhando é na vida espiritual.
Então, esse podcast, ele não foi feito para te incentivar a deixar as redes sociais, pelo contrário. Existem pessoas que conseguem ter uma disciplina maravilhosa, conseguem filtrar os conteúdos, conseguem continuar ali sem deixar com que aquilo as domine. Se você é essa pessoa, glória a Deus, continue e dê testemunho disso. Ensine as pessoas ao teu redor a dominarem essas coisas, porque nós não fomos feitos para ser dominados pelas coisas, pelas redes sociais, por pessoas. Fomos feitos para dominar, nós somos feitos para ter domínio próprio, tá? Então exercite isso. A minha reflexão para você é: analise se o teu comportamento nas redes sociais tem refletido a imagem de Cristo. As pessoas sabem que você é cristão, as pessoas reconhecem Cristo na tua vida através das tuas redes sociais. É como falam naquelas entrevistas de emprego: olha, vai com calma lá na entrevista e dá uma limpa lá no seu Facebook, ou dá uma olhada no que você postou nos últimos dias, porque o pessoal do RH vai ver. Imagina isso, imagina pessoas que estão querendo buscar a Cristo. Se elas olhassem o seu Facebook, se elas olhassem o seu Instagram, a parte onde só você vê, onde ninguém consegue acesso, como que seria? Se Deus te visse usando as redes sociais hoje, como Ele sempre vê, mas se você soubesse que Ele está de olho ali em tudo que você está fazendo, você sentiria vergonha ou você sentiria orgulho por estar fazendo o que Ele pede para você fazer? Não se conformar com os padrões desse mundo, não se moldar, não se assentar na roda dos escarnecedores, ser luz, ser sal da terra. Então fica essa reflexão para você, tá bom? Eu quero só te ajudar com a minha experiência, falar que é possível sim viver sem as redes sociais. Então se você é uma pessoa que estava nessa batalha de, poxa, eu não consigo parar de usar as redes sociais, mas eu quero porque eu sei que vai me fazer bem, tá aqui o seu incentivo. Ore a Deus, peça ajuda a Deus, mas tome a decisão e faça. Porque se você ficar pensando em fazer, você vai acabar desistindo. Então se você tá nesse pé aí de vou, não vou, desliga hoje, desativa hoje e peça que Deus abra a tua mente para que Ele revele a vontade dele para tua vida, tá bom? Eu quero finalizar esse podcast orando com você. Eu não quero que esse podcast seja como qualquer outro, eu quero que você saia desses episódios transformado, edificado de alguma forma, que o Espírito Santo fale ao teu coração através da palavra, através desse bate-papo, tá bom? Então eu peço que você, sendo cristão ou não, conhecendo a Deus ou não, que você feche os seus olhos e a gente vai orar juntos agora, tá bom? Senhor, nós entramos em Tua presença neste momento, primeiramente para Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estarmos conversando virtualmente, Pai, sobre a Tua palavra, sobre experiências que nos edificaram, Senhor. Deus, eu não conheço a pessoa que está me assistindo agora, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda, e o Senhor sabe, Pai, quais são as fraquezas, quais são as coisas que os deixam vulneráveis, Pai, ao pecado. Senhor, então eu peço que o Senhor abra a mente dessas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, e coloque a Tua vontade, Pai, direciona para que elas façam a Tua vontade, Senhor. Se o Senhor vai direcioná-las para ser evangelistas nas redes sociais, Pai, ou se o Senhor quer que elas parem, que elas se separem para Ti, Senhor, o que for que o Senhor quiser, coloca no coração, traga paz, Senhor, traga entendimento, que os olhos dessas pessoas sejam abertos, Pai, para ver aonde o mal está e se afastar da aparência do mal, para evitar pecar e herdar o reino dos céus, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade, Senhor, nós Te amamos, em nome de Jesus. Amém. Então agradeço muito por você ter ficado até aqui, espero muito que você tenha gostado, compartilha com as pessoas que você sabe que vão gostar de assistir esse podcast, de ouvir esse podcast, tá bom? Se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e salva aqui também no Spotify a sua playlistzinha pra você estar assistindo, tá bom? Sempre que eu soltar um episódio novo. Então é isso, gente, fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo podcast, tchau!